Estamos de volta para o segundo bloco com o programa Tribuna Livre, conversando com o candidato ao Senado da Rede, Minoru Quintara. O Narciso formulou uma pergunta no final do primeiro bloco, né, acerca do investimento que é muito maior no nível superior, deixando a educação básica ali numa situação mais precária. O senhor, como educador, como gestor da educação, como estrategista da educação, como é que o senhor vê essa realidade? O Narciso, no início do programa, fez uma colocação perfeita. Que país do mundo consegue, de fato, se desenvolver se não priorizar a educação? Pergunta perfeita. E eu vou fazer uma pergunta nesse sentido. Qual é o país do mundo que conseguiu evoluir investindo somente na educação básica ou na educação superior? Essa questão de educação básica e educação superior é uma dicotomia que não existe. Não tem como melhorar a educação básica se não investir na educação superior, e não tem como melhorar a educação superior se não investir na educação básica. A educação é um todo, todo que se forma. Não tem um país no mundo que investiu, disse, eu vou investir em educação e só investir em educação básica e deu certo. Mas, professor, nessa colocação do Narciso, um outro fato preocupante. Quando eu era deputado federal, eu cheguei a apresentar uma emenda, um projeto que depois até paralisou lá por outros motivos, e que todas as universidades públicas fossem pagas. De que forma? O concurso é para todo mundo, o vestibular. Depois aí a direção ia selecionar. Não, filho do Astério, o Astério tem uma renda, tanto, né, ele pode pagar. Esse aqui é um filho de pobre, tem uma bolsa, ganha uma bolsa do Estado. Porque a realidade do Brasil hoje é de que as universidades públicas são ocupadas por quem tem condições financeiras, é o pobre financiando o estudo do rico. Porque o rico tem condições de colocar em boas escolas de primeiro e segundo grau, e como é disputadíssimo a Universidade Federal, é bem qualificado seus alunos, esses filhos de rico levam vantagem no ingresso na universidade. Osmi, eu vou lhe dizer uma coisa. Tem muitas coisas na universidade que me alegraram o coração e me alegram, que eu fico muito orgulhoso. Por ano, eu faço mais de 30 formaturas. E cada vez mais eu me alegrei de ver as pessoas mais humildes. Esse filho de lavadeira receber um diploma, ver o filho receber um diploma de engenheiro. Filho, muitas vezes, de um assalariado, o filho recebeu um diploma de advogado. Eu vou dizer uma coisa para você. Mas não é exceção? Não, não é exceção. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estive, o ano passado, em Marechal Taumaturgo. Você disse que estava conversando aqui, lá em Foz do Breu, começou a sua carreira política lá. Quando eu chego nesses municípios, olha, Marechal Taumaturgo, Porto Walter, Jordão, Santa Rosa, eu chego lá, às vezes eu sou recebido como uma celebridade. Eu nem entendi o porquê disso. Quando eu começo a conversar com eles, Gutenberg, eu percebo, eles chegam para mim e dizem, reitor, o senhor sabe onde eu moro? Eu moro lá em Foz do Breu. Há não sei quantas horas, não sei se 6, 9 horas de lancha saindo de Marechal Taumaturgo. Eu sou professor da zona rural, eu só tenho ensino médio. O meu pai é analfabeto. A minha mãe é analfabeta, o meu avô era analfabeta, a minha avó era analfabeta. De geração após geração, eu sou a primeira pessoa da família a ter a oportunidade de ter o diploma de ensino superior. E se a universidade pública não tivesse chegado até aqui, eu não teria condições de ir para Cruzeiro do Sul, de ir para Tarauacá, de ir para Rio Branco, ficar longe da minha família, ficar longe dos meus filhos. Isso emociona. E agora eles fizeram a formatura lá, quase 100 pessoas homenageando. E sabe quem está lá? Universidade Pública Federal. Eu respeito, até porque hoje as universidades privadas, as universidades comunitárias, as universidades confessionais, elas juntas hoje, você falou em 6 milhões de vagas no ensino, aliás, 8 milhões de vagas no ensino superior, 6 milhões de vagas, portanto, mais de 70% das vagas hoje existentes no ensino superior são oferecidas pelas instituições particulares. Se você somar todas as instituições
instituições públicas, tanto as universidades federais, as universidades estaduais, e nós temos até universidades municipais, oferecem, não chega nem a 20% das vagas. Mas eu quero dizer para você que eu, por exemplo, não teria oportunidade de ter feito um curso superior na minha vida se não tivesse uma universidade pública para realmente estudar. O que nós precisamos é cumprir o plano de metas, o Plano Decenal de Educação, que declara claramente que nós precisamos, aliás, meta 20 do plano, né? Que nós precisamos, meta 12 do plano Decenal de Educação, que nós precisamos ampliar significativamente a oferta de vagas nas instituições públicas de ensino federal, tanto estadual como realmente as municipais. Eu acredito e vou sempre defender, reconheço o papel das instituições privadas, mas reconheço que muitas pessoas não teriam realmente a oportunidade de ter um curso de nível superior se nós não tivéssemos uma instituição pública que eles pudessem ter acesso. Eu vou aqui, Narciso, permite, eu vou aqui até... para não discutir mais a questão educacional, partir para outro assunto, mas ainda vou ficar nela. O senhor não acha que a universidade, pelo menos era, não sei hoje, muito fechada nas suas atividades? E eu vou dar um exemplo. Quando da Constituinte, que eu e Narciso fizemos parte, nós éramos para ter contado com todo o apoio das melhores cabeças das várias áreas da universidade. Nós, constituintes do Acre, ficamos isolados de contribuição. São Paulo, o governo de São Paulo, alugou 2 andares para colocar suas melhores cabeças das universidades para dar apoio aos constituintes em busca dos interesses maiores de São Paulo. Isso já houve uma abertura maior de lá para cá? Gente, a universidade hoje, ela, graças a Deus, foi uma conquista, né? A gente tem que reconhecer o trabalho que outros reitores tiveram, né? É importante, não foi só o professor Minoro, mas outros trabalharam, mas nós priorizamos muito, cada vez mais abrir a universidade. Hoje eu fico vendo crianças na universidade, eu vejo as pessoas da terceira idade na universidade, a juventude na universidade, e a gente tem que pensar, inclusive num plano, num projeto de desenvolvimento do Estado, tem que ser pensado com as mentes pensantes da universidade. Nós temos mestres, doutores, pós-doutores, pessoas que têm capacidade de produzir conhecimento e ajudar a alavancar esse Estado. Hoje a universidade é muito mais aberta, com certeza. Muitos estão na política, né? O Angelim, a Socorro Neri, né? Que são da universidade, estão em outras instituições também. Ô, doutor Minoro, vou voltar novamente ao tema da educação. O Brasil conseguiu uma façanha louvável, a universalização da matrícula, né? Ótimo. Quantitativamente, ótimo. Agora vamos para os aspectos qualitativos. O Brasil tem, hoje, 1.240 faculdades de direito. Escola de direito, contando estaduais e privadas. A China, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, toda a Europa e os Estados Unidos juntos, somando todas as faculdades de direito, só dá 1.100 faculdades. Entendeu? Isso é uma coisa ridícula. É o continente europeu, mas Estados Unidos, mas China, conta com uma quantidade menor do que a do Brasil. Conta, somado todas, 1.100 faculdades. O Brasil, 1.240. Aqui no Acre, nós temos 4.000 pessoas com diploma de advogado de direito na mão. Bacharel em direito. E 3.200 não conseguem passar no exame da OAB. Aí vem a questão do investimento e do gasto. Aí o Brasil gastou com educação para formar doutores, se não analfabeto, mas no último censo escolar, comprovado que o Brasil hoje já tem 4% de doutores, de pessoas com diploma na mão, sendo analfabetos informais. É isso que eu quero discutir e quero saber como resolver esse problema. Tarcísio, você tem razão
e agora a gente tem que entender o seguinte. Eu pergunto para você, o Brasil hoje vive uma crise econômica, o Brasil vive uma crise política, e eu pergunto para você sabe que os países desenvolvidos, países como o Japão, países como a Coreia, países como a China, são países que estão pensando estrategicamente o país para os próximos 20, 30 anos, pessoas pensando estrategicamente para o país. E a partir do momento que você pensa estrategicamente para o país, porque o Brasil hoje é um gigante, infelizmente, desgovernado. Nós queremos chegar aonde? Onde nós queremos chegar com esse país? É uma pergunta que se faz. Mas quem está pensando no Brasil? A gente vive no imediatismo. Mas quem está pensando? Quando você pensa o país estrategicamente, aí você vê o que você vai fazer na economia, o que você vai fazer na educação. E como nós estamos falando em educação, vamos pegar essa parte, educação. Eu pergunto para você hoje o que nós estamos realmente fazendo para a educação, porque nós temos algumas profissões, nós temos 3 milhões de pessoas empregadas. Quando essas pessoas voltarem a ter trabalho, será que nós vamos ter ainda esses postos de trabalho ou eles vão ter desaparecidos? Tem muitos, olha, a maioria dos países, os países de ponta hoje, os países que investem em ciência, já estão falando, estão desenvolvendo pesquisa na área de inteligência artificial. O Brasil ainda é inocente nisso, nem começou a trabalhar com relação a isso. A gente tem que pensar estrategicamente onde nós vamos, de fato, investir. Eu pergunto para você, estrategicamente, para desenvolver o país, é preciso ter tanta quantidade de cursos de direito? Vamos pensar quantos cursos de direito que nós temos hoje? Estão pensando estrategicamente? Será que não era mais interessante a gente colocar outros cursos que estejam voltados para realmente pensar e oferecer pessoas que possam desenvolver um projeto estratégico de desenvolvimento do país, a investir em outras profissões e não em direito? Porque você sabe que hoje um curso de direito precisa ser autorizado pela OAB, precisa ser autorizado pelo Ministério da Educação, precisa ser autorizado. O governo, portanto, ele tem como controlar. Se você tem um plano, sabe onde quer colocar esse país, você pode autorizar cursos que sejam estratégicos, como a China faz. Apenas para completar a minha pergunta, eu quero dar só um seguinte dado. Aí nós temos 1.240 faculdades de Direito. Se você pegar as 100 melhores faculdades de Direito do mundo, somente a Faculdade de Direito da USP, a nossa, se encontra colocado em 75º lugar. Se pegar entre as 200, entra no 121º lugar a Fundação Getúlio Vargas. Quer dizer, tem entre as 200 maiores faculdades de direito do mundo, a do Brasil só tem 2. Pois é. Nós temos que ter um controle de qualidade. Primeiro, como eu disse, autorizar mediante um plano estratégico do Brasil. E segundo, controlar não justifica de fato. Não seria interessante a gente ter mais cursos em outras áreas, pensando no desenvolvimento? Aqui no Acre, vamos pensar. Quais são os profissionais, pensando num projeto estratégico para desenvolver esse estado, que a gente poderia ter mais autorização de cursos? Por exemplo, se autorizou tanto curso de medicina agora e o governo agora colocou o pé no freio, por quê? A qualidade. Nós não temos que pensar só na quantidade, é pensar na qualidade. Claro. Nós não podemos oferecer curso de qualquer jeito, senão a gente vai estar formando profissionais, muitas vezes, com uma deficiência muito grande. Então, nós temos que ter também um controle de qualidade. Heitor, existe uma cultura de que quando nós olhamos para as profissões que dão mais dinheiro, que dão mais lucro, que vai ser bem sucedido. Tem o caso do direito, da medicina, tem isso aí. Mas esse assunto da educação é maravilhoso. Direito hoje não está dando muito lucro, não. E eu queria saber o seguinte do senhor. O senhor, aí nós vamos entrar já, talvez que passe também pela educação, mas é o assunto da segurança pública. Já queria que a gente entrasse nesse assunto. O senhor, como senador, de que forma o senhor acha que poderia contribuir para a segurança pública do nosso Estado, do nosso país, no Senado Federal? O que poderia ser feito? O que o Brasil precisa fazer, o que o nosso Estado precisa fazer para que a nossa população tenha mais segurança, para que a gente possa voltar a viver aqueles tempos de mais segurança? O tempo é que você é pai, né? Sou pai. Você tem pai. Seu filho tem quantos anos? Tem 10 anos e a Sara tem 2. Eu acredito tanto você como a sua esposa, que inclusive é servidora da Universidade Federal do Acre. Onde você quer ver o seu filho? Você em casa que está me assistindo, que está me ouvindo, você quer ver o seu filho estudando, sendo um profissional de bem? Você não quer ver o seu filho atrás das grades? Ou você não quer ver o seu filho amanhecendo morto? Nós estamos perdendo a nossa juventude. Os nossos meninos de 14, 16 anos estão morrendo. Os velhos morrem. Mas hoje nós estamos perdendo a nossa juventude, um desperdício de vida. A segurança pública, ela tem 2 aspectos que é muito importante. É a parte preventiva,
Porque se nós não cuidarmos desse nosso jovem hoje, dessa nossa criança, ele amanhã pode ser o criminoso. Então, aí, eu vou concordar com o Narciso. Tem muitas coisas que eu não concordo com o Narciso, não, mas isso aí eu concordo. Educação. Educação, nós precisamos priorizar a educação, porque se nós investimos nessa criança de hoje, nesse jovem de hoje, é um a menos que talvez vai amanhecer morto aí na periferia da cidade, ou vai estar ocupando os presídios. Então nós temos que investir em educação. E a outra parte da segurança pública é nós resolvemos o problema de quem já está preso hoje. Mas, professor... Osmir, deixa eu só, em respeito à vossa magnificência, o reitor, que para. Estou fazendo conta para dar o melhor tratamento possível. Aliás, esse tratamento, às vezes eu ficava até constrangido, porque assim, sabe quem que eu acho que deveria só ser chamado de magnífico? Deus. Porque é um comedor de arroz, e feijão e farinha de Cruzeiro do Sul. Eu estou sabendo que eu estou exagerando no tratamento, vossa magnificência. Sim, mas é objetivo. Eu quero dizer que o senhor sempre que faz o que eu mais ou menos imagino, está acertando, não está errando não. Né? Mas, professor, além da educação, o Brasil hoje precisa de uma série de reformas. Com certeza. Qual das reformas, chegando ao Senado, o senhor gostaria de iniciar discutindo para mudar esse país? Nós temos uma série de reformas, da Previdência, da política, tributária, etc, etc. Qual, no seu entender, é uma outra reforma importante, tanto quanto a educação? O senhor responde depois do intervalo. Tá bom, Vamos para o terceiro bloco. Voltamos já.